Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, nós temos que aprender a glorificar o dia que Deus nos dá. Temos que aprender a valorizar o dia que Deus nos dá. Essa é a única coisa real que nós temos, é a porção do dia que Deus nos dá. Com o passado a gente não faz nada. O futuro você pode construir. E o presente é o presente que Deus nos dá, não é? Nós temos que aprender a olhar com um olhar diferente para o nosso dia. Porque o que eu vejo aí é as pessoas perdidas. Perdidas. É impressionante o que está acontecendo na humanidade. As pessoas estão tendo todo tipo de facilidade hoje, de conforto, todo tipo de tecnologia, mas não estão conseguindo dar valor à sua própria vida. Não estão conseguindo dar valor ao seu mundo. Não é? As pessoas não estão valorizando aquilo que elas têm de mais importante. Hoje, um filho faz 12, 13, 14, 15 anos, ele já se torna inimigo dos pais. Isso é muito triste, porque os pais, eles geram os filhos, tanto o pai quanto a mãe, com muita dor, com muita expectativa, com muito amor, né? Com muita responsabilidade. A partir do momento que você tem um filho, a sua vida muda completamente. Você não é dono mais da sua vida, você não tem mais liberdade. E você está atrelado àquela pessoa que nasce e se dedica, né? Estou falando de pessoas normais. Você se dedica anos para aquela pessoa. E a pessoa cresce um pouquinho e não te dá valor, né? E hoje está disseminando isso no mundo. As pessoas com raiva da polícia, as pessoas com raiva da lei, as pessoas sem responsabilidade com nada. Você vai nas universidades, a universidade tudo destruída. Universidade, onde as pessoas que frequentam ali são pessoas esclarecidas, pessoas estudadas, que os pais estão gastando tempo e dinheiro com essas pessoas, vão lá para pichar uma faculdade inteira, para destruir a faculdade toda. Um policial não pode entrar numa faculdade. É proibido a polícia entrar na faculdade, como se lá fosse um outro mundo. Lá eles deveriam chamar a polícia para entrar. Deveria ser um lugar de ordem. E é o que está acontecendo nessa sociedade. Por quê? Por causa da disseminação do comunismo. O comunismo, ele é contra a regra, é contra a lei, é contra a família, é contra a sociedade. Ele é contra a minoria. É uma mentira que ele é a favor da minoria. O comunismo nunca foi a favor de minoria nenhuma. Ele explora a minoria. Todo comunista, ele é capitalista, para ele. Ele quer sugar tudo que o povo tem para ficar para ele. E não acreditam em Deus. Podem até frequentar a religião, mas não acreditam em Deus. Então, isso é uma guerra espiritual. Eu estou querendo dizer para você isso, para você entender que nós estamos em uma guerra que ela é espiritual, e você está envolvido nela.
Muitas vezes você acha que nada está acontecendo e não quer dar importância, mas você é apenas um grãozinho de areia no meio dessa guerra poderosa espiritual, que no fundo, lá no final, ela vai afetar você, você querendo ou não. Hoje, com a quantidade de facilidade e de conforto que existe, era para todos nós estarmos morrendo de alegria e de felicidade. Hoje um pobre tem um celular, hoje você pode ter uma bola. Eu me lembro que eu com 20 anos de idade, eu não tinha uma bola. Não. Meu sonho era ter uma bola, não tinha uma bola. O máximo que eu conseguia ter umas 4, 5 bolinhas de gude. Entendeu? Você ia numa padaria, chegava lá e tinha pão para você comprar. O colchão era de capim. Hoje as pessoas têm tudo. Tudo. O pobre hoje tem tudo. Até o pobre hoje tem conforto. Tem creche para pobre. Eu não estou falando do miserável, porque tem um miserável também. Não é? Mas o pobre hoje, ele tem escola, ele tem creche. Né? Aquele que consegue. E o que acontece? O que não está tendo mais é amor, né? É amor, é respeito, é admiração. As pessoas não admiram mais as outras. As pessoas, principalmente as pessoas honestas. O bandido está dominando esse mundo, sabe por quê? Porque o bandido é unido. Vai ver o PCC na cadeia, como é que eles são unidos. São unidos. Pode pegar qualquer comando de bandido, qualquer quadrilha, você vai ver o tanto que eles são unidos. E até quando eles não se conhecem, eles se defendem. E o cidadão honesto, hoje em dia, o que ele está fazendo? O cidadão trabalhador honesto. Eu fico até olhando assim com espanto, eu fico vendo pessoas honestas, trabalhadoras, que estão trabalhando com dificuldade para pagar suas contas, mas não têm nenhuma responsabilidade real com as suas vidas. Não sabem admirar o outro, que é honesto também. Só vive criticando o próximo. Dentro da sua família fica um criticando o outro, né? Quando se reúne é para um criticar o outro. É só isso. Se você passar por eles, eles estão te criticando, quando deveriam estar valorizando as pessoas honestas, aplaudindo os honestos, né? Os Estados Unidos dominou o mundo por causa do pensamento deles, né? Fizeram uma campanha mundial para dizer que tudo deles era o melhor. Aí o mundo inteiro quer ir lá, gastar o dinheiro lá, achando que tudo lá é melhor. Entendeu? E assim vai. Nós temos que aprender a mudar os nossos pensamentos, a acordar e a gente mudar o nosso pensamento. Nós temos que ser observadores de nós mesmos. Nós temos que aprender a nos observar, irmãos, porque quem tem que ter o controle e o domínio sobre o nosso mundo é nós mesmos. Porque, afinal, o mundo é seu, cara. Não importa com quem você está vivendo. Não importa com quantas pessoas você está agindo ou interagindo. Tudo aquilo ali está fazendo parte do seu mundo, é como se fosse um filme. Você é o personagem principal desse filme. E o resto são aquilo que está fazendo parte do seu filme. E é só um filmezinho. Nós vivemos só um filmezinho. Que passa assim, ó, passa rápido. E eles ficam botando na sua cabeça que vai durar 500 anos. Vai nada. Quando você vê, é fim do filme. E o filme acaba abruptamente, sem você poder fazer nada. Uma vez que foi determinada o momento da sua morte, meu amigo, você perdeu o poder sobre tudo
que você tinha, sobre tudo que você pensava, teus sonhos, acabou. Essa é uma realidade. É uma realidade triste? Não. É uma realidade muito importante para você pegar o domínio sobre o seu mundo e aprender a governar o seu mundo. Porque quando você não governa o seu mundo, as pessoas do mal, elas vão governar o seu mundo. Os demônios vão governar o seu mundo. Vão. Entendeu? Nós somos chamados como cristãos para sermos a coluna, o atalaia, a pedra de esquina, a pedra angular. Nós somos chamados para isso. Nós não somos chamados para ser escravo de ninguém, nós não somos chamados para seguir ninguém, nem o nosso cônjuge. Por isso que Jesus falou, quem não deixar pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O Evangelho tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Porque Jesus diz, um cego não pode guiar o outro. A partir do momento que você deu o domínio para os outros, você se tornou cego. Ele que vai te guiar. E nós somos chamados para assumir o controle da nossa vida. E varrer as imundícias, porque todo dia tem, né? Todo dia tem uma novidade triste na sua vida. Só no dia do seu aniversário, que vem um monte de gente te dá os parabéns, não sei porquê, porque você não fez nada para ganhar parabéns, entendeu? E todo mundo te trata bem, todo mundo te endeusa, te dá até presente, só. Isso é de ano em ano, entendeu? Mas se você fizer a festa também, um monte de gente vai falar mal daquilo que você deu para comer. Nossa vida é o dia, é todos os dias, todos os dias. Todos os dias tem que ser importante na nossa vida. Todos. Principalmente, por exemplo, quem é casado, quem tem um cônjuge. Você muitas vezes, até pouco tempo eu estava falando, estou discutindo com a minha mulher. Estou discutindo, né? Não é brigando, porque às vezes a pessoa fala, está brigando, não, estou discutindo. Estou discutindo por quê? Porque eu quero viver bem com ela. Entendeu? Nós temos que chegar num acordo. Somos pessoas diferentes, né? O homem jamais vai ser igual à mulher, a mulher jamais vai ser igual ao homem. São pessoas com gostos diferentes, com sonhos diferentes, com desejos diferentes, mas que resolveram viver juntos. Então, é claro que vai sair daí muitas dificuldades, muitas intempéries, muitas discussões, muitas desavenças, mas a gente não pode aceitar que essas coisas venham causar divisão no relacionamento. Os dois têm que aprender um a agradar o outro, porque é para isso que somos chamados. A Bíblia ensina isso. Você, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor à pessoa que você vive, por amor a você, você tem que aprender a amar. Você tem que fazer com que o relacionamento dê certo. Lutar, fazer a sua parte, não é? Nós somos chamados para fazer a nossa parte, irmãos. E é claro que nós não vamos conseguir ter um relacionamento perfeito com as pessoas sem a gente tomar atitude nenhuma. Porque ninguém é igual a você. Então você vai ter que lutar, né? Você vai ter que lutar, você vai ter que exercer a sua função de cristão, que é o mais importante. Nós estamos lendo o livro de Filipenses, no capítulo 1.
E diz a palavra do Senhor assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, por exemplo, nós já vemos que o apóstolo Paulo, ele está cumprindo aquilo que está escrito lá no livro de Números, né? Sobre como devemos cumprimentar uns aos outros. Por isso que nós cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor, não é? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, olha que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui para nós, que ele tinha prazer e alegria em orar pelos cristãos, e ele fala aqui uma coisa muito importante, no versículo 10, no versículo 9, que ele pede que o amor deles aumente mais, e mais em ciência e em todo conhecimento. Por que em ciência e todo conhecimento? É para a pessoa agir pela razão. A igreja hoje, ela está levando as pessoas para o espiritismo. O que mais tem hoje é macumba gospel. Você vai na igreja, só espírito abaixando. Só revelação falsa, enganosa, para mexer com o sentimento das pessoas. Não sou contra nenhum dom, ao contrário. Eu acredito em todos os dons, acredito no poder de Deus, acredito em um Deus vivo, atuante, mas Deus nos chama à razão. Porque o que tem que aumentar em nós é o nosso lado humano. E o que tem que diminuir é o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, o nosso lado primitivo. Isso tem que diminuir. Por isso que diz aqui que o amor tem que aumentar o amor, e mais em ciência e em conhecimento, em todo conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, observar o que acontece no mundo, para que você não seja um tolo, levado por vãs filosofias, levado por pensamentos errados, levado por pessoas tolas. Porque o cristão, ele tem que ter personalidade forte, inabalável. Ninguém pode tirar o cristão do pensamento certo dele, porque ele pensa conforme a palavra de Deus. Porque se deixar, irmãos, as pessoas te levam. Um te leva para um lado, outro te leva para o outro, e você fica, como diz a Bíblia, cocheando em dois pensamentos, e nós somos chamados para ter personalidade.
Versículo 12: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. O apóstolo Paulo até repete isso aqui, que ele falou isso lá no livro de Efésios, né? Mas ele diz também lá no livro de Efésios que o que importava é que o evangelho de Cristo estava sendo pregado. Que quem prega o evangelho e adultera ou não anda conforme o evangelho, isso é problema dele, ele vai pagar um preço. Né? Você é chamado para viver a verdade do evangelho. Se o outro está fazendo do jeito que ele quer, isso é problema dele. E aqui, o apóstolo Paulo, você vê que ele não se entristece, ele não se apequena, como muitas pessoas têm autoestima baixa, qualquer coisinha, ela já quer morrer, quer suicidar, né? Já fica deprimida, nada para ela está bom mais, ela joga um dia da vida dela fora. Por quê? Porque ainda não ama Deus. O apóstolo Paulo aqui, quando ele teve um encontro com Jesus, ele aceitou o projeto de Deus. Ele rasgou o coração, ele viu que o mais importante era ele fazer aquilo que agradava a Deus, não que agradava a ele, ou que agradava os outros. Porque tudo que você fizer para agradar você ou agradar os outros, vai ficar aqui na terra, é perecível. Você vai viver apenas momentos de prazer. Você está morrendo de fome, você come a comida que você gosta. Mas daí 1 hora você está com fome de novo. É isso que o corpo faz. Você acha que o seu corpo agora, porque você comeu a comida dos seus sonhos, comeu até estufar, você agora não vai precisar de comer nunca mais? Entendeu? Ou você vai comer só para sobreviver? O seu corpo vai sempre te pedir o prazer. Sempre, em tudo. Estou citando um exemplo de comer, em tudo. E você tem que lembrar que você é vítima e refém dessa sociedade podre, que criou para você um Deus que não existe e te ensinou tudo errado, tudo errado. Por isso que você não pode se firmar no seu pensamento. Por isso que Deus fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E a Bíblia fala, ai do homem que confia em si mesmo, que acredita em si mesmo. Nós somos chamados para aprender uma nova cultura, um novo projeto, que é o projeto de Deus, que está escrito nos 66 livros da Bíblia. Nós somos chamados para isso, para viver esse projeto, para conhecer ele, porque também sem conhecer você não vai viver. Não adianta você ir só na igreja e ficar recebendo mensagem, recebendo espírito. Você tem que ler a Bíblia. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia. Porque se você não ler também, como é que você vai seguir? Essa conversa de Espírito Santo andando do seu lado o dia inteirinho, você esquece daí. Isso é conversa de religião, de igreja. Que tem que andar do seu lado o dia inteiro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa que tem que andar atrás de você, andar do seu lado, andar dentro do seu coração. Para você ser transformado. Para você ser transformado. Então, o versículo 16 diz assim, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado
De toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Olha só, palavra profunda essa, palavra de um homem sábio, de um homem que soube escolher o caminho certo, de tomar a decisão certa, que ouviu a palavra de Deus e aceitou. E como ele diz aqui, ninguém vai confundir ele, por quê? Porque ele sabe o que ele quer, ele está firmado na palavra. Então, para ele não faz diferença se vai preso, se apanha, se os outros condenam, se os outros falam, se alguém escuta ele, se não escuta, se alguém aceita o que ele fala, se não aceita. Ele sabe que ele está no caminho certo. Ele sabe que ele está no caminho certo. E por isso que ele diz aqui, para mim o viver é Cristo. Enquanto ele viver, ele vai viver para Deus. Se ele morrer, para ele é ganho, por quê? Porque ele crê na promessa de Deus de ressurreição e vida eterna, que é a coisa mais difícil do ser humano crer. O ser humano acredita em tudo, principalmente na mentira e no engano. Ele acredita de todo o coração, mas na verdade e na promessa de ressurreição e vida eterna, é muito difícil de acreditar, infelizmente. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. O apóstolo Paulo fala a palavra combate, porque realmente, irmãos, é uma luta. É uma luta. Nós temos uma guerra dentro da nossa própria casa, no seio da nossa família. Nós já acordamos em guerra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente tinha que acordar pulando de alegria, saltitando de alegria, feliz. O apóstolo Paulo aqui está falando das prisões dele, mas você vê que ele está alegre, feliz. Entendeu? Ele está tão feliz, ele falou assim, que para mim eu até morria, porque eu sei que eu vou viver com Cristo. Em um mundo maravilhoso. Mas, por amor ao Evangelho, por amor às pessoas, ele fazia a obra, não importa o que estivesse acontecendo. Dava valor à vida, dava valor àquilo que ele fazia. E nós só estamos um pouquinho satisfeitos quando está sobrando dinheiro na nossa vida e quando a gente está
caminhando para fazer aquilo que a gente quer, não importando os outros, principalmente de material, né? Se for alguma coisa material. E é muito triste isso. Você vê pessoas com saúde, com tudo para ser feliz, ficam 1, 2 horas numa academia, preocupada com o corpo, fazendo sacrifício para ter um corpo maravilhoso, sendo que ele está enxugando gelo. Não sou contra fazer exercício, não, de jeito nenhum. Mas quem tem a capacidade de ficar 1 hora, 2 horas numa academia, 4, 5 vezes por semana, cuidando do seu corpo, deveria ter pelo menos a metade da capacidade para cuidar do seu espírito. Porque o corpo vai envelhecer e morrer, ele querendo ou não. Mas o espírito foi feito, a pessoa, o ser que você é, ele foi feito para viver eternamente. Só que para isso, você tem que malhar, você tem que exercitar, você tem que lutar. Por quê? Porque você tem muita coisa que não presta. E você quer agora viver no céu, um lugar perfeito, com milhares de pessoas perfeitas, e você vai ser o único que não presta? O teimosinho, o rebeldinho, o carnal. Você vai conseguir ficar livre da carne, livre da fraqueza, porque a carne é fraca. Você vai conseguir ficar livre da carne. Vai ganhar um corpo glorificado, a promessa de vida eterna, mas vai ser um infelizinho, um rebeldezinho, um insatisfeitozinho, porque nada vai te satisfazer. Vai continuar sendo o saco sem fundo que você é. Você acha que é para isso que você é chamado? Você vai ter que lutar. Por favor, você tem que acordar lutando. Antes de dormir, fala com Deus. Todos os dias. Antes de dormir, faz uma revisão do seu dia, se ajoelha na sua cama, nem que seja 1 minuto, fala com Deus. Fala com Deus. Pede para Ele te ajudar. Já que você não tem força, peça para Deus te ajudar, para você pegar o controle da sua vida, pegar no leme, pegar no volante da sua vida e você ser o líder da sua vida, você ser o governante da sua vida, junto com Deus. Junto com Deus. Porque aí sim, por mais que forem te atribular, como aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, por mais que vão te chicotear, te caluniar, te humilhar, por mais que não vão te ouvir, por mais que vão te condenar, por mais que vão te prender, por mais que vão tentar te prejudicar, não vai interessar nada disso, por quê? Porque você tem objetivo. Você tem um objetivo. Você é um ser em evolução, em transformação, que está usando o seu raciocínio, a sua sabedoria, para alcançar um mundo melhor, para alcançar o reino de Deus, a ressurreição e a vida eterna. Nós lutamos por isso. O combate é esse, a salvação, como o apóstolo Paulo diz aqui, a salvação. O tolo vai para a perdição. Vai para a perdição. Isso é uma coisa simples, irmãos, é uma coisa lógica. Você monta uma seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Ao invés de você chamar o melhor jogador, o melhor atacante que tem brasileiro, você chama um cantor, porque o cara é um cantor famoso? Hã? Ou você chama um engenheiro, porque é o melhor engenheiro? Cada coisa no seu lugar. A Bíblia, do início ao fim, deixa claro que Deus é justo, é perfeito, Deus é amor. Deixa claro que quem vive com Deus lá, os anjos de Deus, são perfeitos. Os que não foram expulsos de lá. E serão. E é lógico. O cidadão aqui que faz coisa errada, você prende ele. Você que é todo errado, você bota o cara na cadeia. Quer dizer que agora nós vamos para o céu do jeito que nós estamos, tudo erradinho, tudo sujinho. Isso é uma coisa tão simples, irmãos. Nós temos que tomar uma decisão todos os dias de nós mudarmos e aceitarmos
o reino de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus falou: a vós é chegado o reino de Deus. O que está acontecendo com a gente, comigo, com você, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Deus olhar do céu, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, fora os que já passaram pela terra, e Ele te chamar para pertencer ao reino dele. E você acha que não, que você vai com a sua teoria. Deus já tem um projeto dele, meu irmão. Você não vai mudar o projeto de Deus, não. Não é Deus que vai se render a você, não. É você que tem que se render a Deus. É você que tem que mudar. Não interessa o que você pensa, o que você não pensa, o que você acha, o que você não acha. Não interessa. O que interessa é o pensamento de Deus, é o projeto de Deus. É isso que interessa. E você tem que se preparar para isso. É a mesma coisa você ter um sonho de ser um médico e entrar na faculdade de medicina, não aceitar fazer prova, não aceitar ler os livros que te dão. Você vai se formar em medicina? Nunca. Então você é chamado para pertencer ao reino de Deus. É para isso que nós somos chamados. Nós estamos aqui para isso. Nós lemos a Bíblia para isso. Para pertencer ao reino de Deus, para vencer a morte. Você só vai para o céu morto. Você só vai vencer a morte, ser ressuscitado, se você merecer. Senão, por que Deus vai te ressuscitar? Para quê? Para você infernizar o céu? Louvado seja Deus.